E como dissemos há pouco, Bom Dia Brasil começa com a notícia de mais um atentado terrorista na Europa, desta vez na Bélgica. O alvo foi a Bélgica, foi na capital, Bruxelas. A gente vem acompanhando os números desde o começo dessa manhã e, infelizmente, esses números só aumentaram. Até agora, as autoridades confirmaram 23 mortos e 35 feridos nesses ataques. 2 explosões aconteceram no aeroporto da Bélgica, no terminal de embarque, no aeroporto de Bruxelas. Foi no horário de grande movimento, eram 9 horas da manhã por lá, 5 da manhã aqui no Brasil. 1 hora depois, mais explosões foram registradas no metrô, nessas estações aqui, de Malbik e na estação de Schuman. Essas 2 estações ficam bem perto de várias instituições da comunidade europeia, como a gente vai ver aqui, Comissão Europeia, Conselho Europeu, inclusive os funcionários ficaram trancados dentro desses prédios. Vamos falar agora com a nossa correspondente na Europa, de Londres, ao vivo, Cecília Malan, traz detalhes do que está acontecendo nesse momento na capital belga. Cecília, bom dia. Bom dia, Chico, Ana, bom dia a todos. Bom, as autoridades belgas confirmaram agora há pouco que o ataque no aeroporto internacional de Bruxelas foi mesmo um atentado suicida. Ao que tudo indica, o terror fez ataques coordenados a pontos vitais da capital belga. Às 8 da manhã, hora local, 4 de Brasília, 2 explosões atingiram o terminal de embarque do aeroporto, horário de muito movimento. Testemunhas relataram que ouviram tiros e gritos em árabe. 1 hora depois, novas explosões nas estações de metrô de Malbec e Schuman, que ficam próximas às sedes do Parlamento Europeu, da Comissão Europeia e do Conselho Europeu. Esses órgãos executivos são o coração da União Europeia, onde as decisões do bloco são tomadas. Ou seja, Bruxelas para os europeus seria o equivalente a Washington para os americanos e Brasília para os brasileiros. As autoridades elevaram logo em seguida o alerta de terror para o nível máximo. O aeroporto está fechado, todo o sistema de metrô foi paralisado e o Eurostar, que liga a Inglaterra ao continente europeu, também suspendeu as viagens de ida e volta para Bruxelas. A orientação do governo belga é que as pessoas fiquem em casa. Tudo isso está acontecendo 4 dias depois da prisão do chefe operacional dos atentados de 13 de novembro em Paris. Salah Abdeslam foi preso no bairro de Molenbeek, conhecido como um reduto de jovens radicais que são recrutados pelo grupo extremista Estado Islâmico, responsável pelos ataques de novembro em Paris. Depois da prisão dele, as autoridades descobriram que a estrutura do Estado Islâmico na Europa é muito mais ampla e sofisticada do que se pensava e que novas células poderiam estar planejando ataques em todo o continente. Além de Salah Abdeslam, outras 18 pessoas estão presas em 6 países europeus, todas suspeitas de terem apoiado os terroristas antes, durante ou depois dos ataques em Paris. Segundo um relatório da polícia francesa, os envolvidos aprenderam na Síria a fabricar coletes suicidas, coordenar ataques simultâneos e se comunicar sem deixar rastros eletrônicos, treinamento que pode ter sido colocado em prática hoje em Bruxelas. O primeiro-ministro britânico David Cameron foi um dos primeiros líderes europeus a se manifestar. Cameron disse que está chocado e preocupado com os ataques e que vai fazer de tudo para ajudar. O primeiro-ministro já convocou uma reunião de emergência do Comitê de Segurança do governo para logo mais. Agora, é claro, não é só aqui. A Europa inteira está em alerta. De Roma, a correspondente Ilse Scamparini também acompanha toda essa situação de perto. Ilse. Bom dia, Cecília. Bom dia a todos. Bom, os líderes mundiais, claro, condenam o atentado terrorista a Bruxelas. Vladimir Putin também foi um dos primeiros a reagir com indignação. O presidente François Hollande já convocou um gabinete de crise. O aeroporto Charles de Gaulle está com a segurança muito reforçada. Mesma situação no aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, um dos mais movimentados da Europa e que deve agora receber a maior parte dos voos que iriam para Bruxelas e estão sendo desviados. 2.500 homens foram mandados para reforçar a segurança. Como os atentados a Bruxelas estão sendo considerados como uma resposta à prisão do terrorista Salah Abdeslam,
Para as autoridades europeias, isso torna possível que novos ataques sejam cometidos em outras capitais do continente. O que mais preocupa é a estratégia dos atentados, ou seja, a forma simultânea de agressão. Na Itália existe um temor especial por causa de uma possível intervenção militar na Líbia, na qual a Itália participaria ou participará. E também pelas festividades da Páscoa. O Papa Francisco já foi ameaçado pelo Estado Islâmico mais de uma vez e o Vaticano também vai reforçar a presença de agentes. O aeroporto Leonardo da Vinci, em Fiumicino, ao lado de Roma, está sob fortíssima segurança. A Itália cancelou todos os voos para Bruxelas e de Bruxelas. Não se sabe se esses atentados já estavam planejados e só foram antecipados ou se foram organizados de última hora. Em um desses casos, o prisioneiro Salah não teria contado à polícia belga. Ok, Ilse, obrigada pelas suas informações ao vivo aí da Itália. Realmente a Europa toda em alerta. E olha agora essa foto que está circulando na internet. As pessoas que compartilham estão dizendo que esse aí é um vagão do metrô completamente destruído depois da explosão na estação de Melbyk, que foi um dos pontos atingidos, como a gente mostrou aqui. Olha, a gente volta durante toda essa edição para atualizar informações sobre os atentados. Estamos de volta com outras informações sobre os atentados que atingiram Bruxelas, a capital da Bélgica. Foram pelo menos 23 mortos, informações que temos até agora, dezenas de pessoas feridas. O primeiro alvo foi o aeroporto de Bruxelas, que você vê aí nessas imagens. Os ataques foram na sala de embarque às 8 horas da manhã de lá, 4 da madrugada aqui no Brasil. O aeroporto foi esvaziado, você viu ali o socorro aos feridos, todos os voos cancelados. Depois, outras explosões atingiram também o metrô de Bruxelas, perto da sede do Parlamento Europeu, e as autoridades já confirmaram que foi um ataque suicida. Nossa correspondente Cecília Malan segue acompanhando, está aqui de volta com outras informações para a gente. Cecília. A cada momento, Ana, chegam novos relatos e novas imagens que dão a dimensão da brutalidade desses atentados. Essas imagens aí são do lado de fora da estação do metrô de Malbec. Como vocês podem ver, os feridos recebem atendimento de emergência ali mesmo na calçada. Logo depois da explosão, muitos passageiros andavam meio desorientados pelo trilho. O esquadrão antibomba detonou um pacote suspeito agora há pouco. 15 mortes foram confirmadas no metrô. Essas explosões ocorreram às 9 da manhã, horário local, 1 hora depois do atentado suicida no aeroporto de Bruxelas, que matou 13 pessoas. O primeiro-ministro belga, Charles Michel, disse agora há pouco numa coletiva que o que ele mais temia aconteceu. Ataques terroristas que ele chamou de covardes. Charles Michel disse que esse é um dia negro para o país e pediu calma e solidariedade. Ele deslocou mais de 200 soldados para a capital belga e aumentou a segurança nas usinas nucleares do país. Em Paris, 400 policiais reforçam o patrulhamento no sistema público de transporte. Londres e Nova York também aumentaram a vigilância em pontos turísticos. A Grã-Bretanha e a Alemanha suspenderam as viagens de trem para a Bélgica. E vários governos europeus já convocaram reuniões de emergência com os serviços de segurança. Agora, conseguimos falar, o Bom Dia Brasil conseguiu falar agora há pouco com uma brasileira que mora bem perto de uma das estações atacadas. A polícia orientou a população a não sair de casa. Hoje o dia amanheceu assim em Bruxelas, tudo sereno. Eu acordei com a notícia do atentado no aeroporto e eu tô em pânico porque eu vou pegar um avião nesse aeroporto daqui a alguns dias. E imagina se fosse hoje, ninguém sabe de nada ainda, não tem números oficiais, eu estou esperando a notícia. Eu vi que uma colega estava no metrô, no momento em que houve a explosão em outra estação de metrô, perto, sentiu o chão tremendo, evacuaram o trem, evacuaram todo mundo, mas ela está bem. E agora tem uma outra amiga que trabalha na área, e eu mandei o WhatsApp, e até agora nada, não tenho resposta, e se não tiver resposta eu vou ligar para ela. Não tem segurança em lugar nenhum aqui em Bruxelas, está horrível. Mariana Alencar falando por telefone com o Bom Dia Brasil agora há pouco, direto de Bruxelas. E a gente volta a qualquer momento com mais informações sobre os atentados de hoje na capital belga. Chico, Ana. É isso, Cícero. Eu vi aqui informações de que as autoridades belgas pediram às pessoas que não usassem muito o telefone celular para a voz, apenas para mensagens por escrito, que é para não congestionar tudo por lá.
Daqui a pouco a gente traz outras informações sobre esse atentado em Bruxelas, que matou pelo menos 23 pessoas hoje de madrugada. A gente volta com mais informações sobre os ataques terroristas desta manhã na Bélgica, 8 horas em Bruxelas, às 4 da manhã no horário brasileiro. Já são pelo menos 27 mortos, acabo de receber informação, e dezenas de feridos. Foram pelo menos 2 atentados suicidas, uma na sala de embarque do aeroporto internacional e outra no metrô de Bruxelas. Vamos falar de novo com a Ilse Scamparini, que está em Roma. O que você tem de informação aí, Ilse? Bom, Chico, a polícia e o exército da Bélgica acabaram de montar um esquema especial nas centrais nucleares do país. O primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, pediu que os holandeses não viajem para a Bélgica. Aí tivemos um problema com a informação que chega agora. Várias manifestações, o primeiro-ministro Manuel Valls, da França, manifestou sua solidariedade ao povo belga e acaba de declarar que a Europa se encontra em estado de guerra, estado de alerta máximo contra o terrorismo. Outra informação é que a chefe da política externa da União Europeia, Federica Mogherini, disse que a Europa está conhecendo o sofrimento que outras regiões do mundo, como a Síria, passam todos os dias. Estamos de volta com outras notícias dos atentados em Bruxelas. As autoridades falam em vários mortos, em pessoas feridas em estado grave. Até agora já temos, infelizmente, confirmadas 27 mortes, esse é o número atual, sendo que dessas 27 pessoas, 16 morreram numa estação do metrô, que fica bem perto de prédios de instituições europeias, como o Conselho Europeu, como a gente mostrou aqui. Outras 11 pessoas morreram no aeroporto, onde foram registrados os primeiros atentados. Foram 2 explosões lá, por volta de 8 da manhã, no horário da Bélgica, 4 da madrugada aqui no Brasil. A Cecília Malan, nossa correspondente, segue acompanhando e tem outras notícias. Cecília. Ana, as autoridades belgas começam a divulgar detalhes dessa manhã de terror. O procurador-geral da Bélgica confirmou que as 3 explosões, 2 no aeroporto, como você disse, e uma no metrô, foram atentados. No aeroporto, as explosões foram provocadas por pelo menos um terrorista suicida. Até agora, nenhum grupo assumiu a autoria desses ataques. 55 pessoas ficaram feridas, muitas estão em estado grave. Funcionários do aeroporto chegaram a relatar que algumas vítimas sofreram mutilações nas pernas. França, Reino Unido e Holanda reforçaram a segurança nos aeroportos e nas fronteiras. É o que a gente tem até agora e a gente segue acompanhando. Ana, Chico. Ok, obrigado, Cissa. A qualquer momento a gente traz outras informações sobre esse atentado terrorista na Bélgica que choca a Europa e o mundo. A gente volta para a nossa cobertura dos atentados terroristas em Bruxelas, na Bélgica. O jornalista Zeca Camargo, apresentador aqui da Globo, chegou agora há pouco de manhã em Bruxelas de trem, pouco depois dos ataques. E ele gravou alguns vídeos que a gente vai mostrar agora, contando o que ele viu por lá. É uma coincidência ao mesmo tempo triste e surpreendente que o dia que eu cheguei aqui, essa manhã, em Bruxelas, 2 bombas, 2 atentados, por enquanto, foram registrados, com várias vítimas. Esse aqui é o Hospital Saint-Pierre, e é por aqui que as vítimas estão sendo trazidas. Agora, a gente tem movimentação, mas fora aqui, você vê ruas vazias, pouca gente. Quem você encontra está, obviamente, olhando no telefone. E imagina, eu vim aqui totalmente a passeio para conhecer a cidade. E já no trem eu vi a notícia de que o próprio alto-falante do trem dizia que tinha tido atentado primeiro só no aeroporto, que obviamente está fechado. Vai ser um dia estranho aqui em Bruxelas. Eu vim para passar menos de 24 horas e literalmente eu não sei se eu vou sair. O Zeca Camargo chegou num trem. Agora os trens, por exemplo, de Paris para a Bélgica já não saem mais da estação, o Eurostar, o trem de alta velocidade, como informou a Cecília Malan, lá de Londres. Vamos voltar a falar com ela, porque já são 27 mortos nesses atentados em Bruxelas agora de manhã. Há informações aqui na internet que esse número já foi superado, mas 2 explosões atingiram o terminal de embarque do aeroporto de Bruxelas e os investigadores acham que pelo menos um terrorista suicida
participou desses ataques, né? Depois a estação também atingiu a estação do metrô de Malbec. Cecília, o que mais você tem de informações por aí? Bom, chegaram novas imagens, Chico, dramáticas, feitas logo depois da explosão no metrô. Vamos dar uma olhada. Passageiros desorientados saem de um dos vagões atingidos pela explosão. Eles foram retirados às pressas por causa do risco de novas explosões. Muita gritaria. Só no metrô já foram confirmadas 16 mortes, 11 pessoas morreram no aeroporto. A Alemanha diz que esses ataques em Bruxelas atingem os princípios europeus de liberdade. O presidente francês, François Hollande, também disse que o alvo foi a Europa como um todo. E agora há pouco, as bandeiras da sede da União Europeia em Bruxelas foram colocadas a meio mastro em luto. Ana, Chico. Luto e alerta contra o terrorismo, né, Cecília? Até já. Vamos voltar para a cobertura dos ataques terroristas em Bruxelas, na Bélgica. A gente conversa agora ao vivo com a nossa correspondente na Suíça, Bianca Rotier. Ela está a caminho de Bruxelas. É uma comunicação por telefone, a imagem não muito nítida, mas está aqui a Bianca com as informações do que você está vendo aí nesse caminho para Bruxelas, Bianca. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, a gente está de carro agora, indo para Bruxelas, de Genebra até Bruxelas. Eu soube dessas explosões logo cedo, cerca de 8h30, por volta de 8h30 da manhã, e aí a ideia era ir de trem para Bruxelas, já que o aeroporto estava fechado, mas também o trem está suspenso, o sistema de trens na Bélgica, em Bruxelas, está suspenso, então a gente decidiu ir de carro, são mais de 800 quilômetros até lá. Nós estamos neste momento no norte da Suíça, a gente ainda vai passar pela França, depois Luxemburgo e aí então entrar na Bélgica. O primeiro-ministro belga, Charles Michel, disse que o controle na fronteira vai ser reforçado, está sendo reforçado, a gente vai ver isso, confirmar isso daqui a pouco nesse caminho. O nível de alerta, né, subiu para 4, que é o mais elevado. O Charles Michel disse que uma das prioridades do momento é atender as vítimas. Há informações que a gente escutou aqui pelo rádio de que a falta de sangue nos hospitais, os hospitais estão precisando de doação para os feridos, mas, ao mesmo tempo, as autoridades pedem que as pessoas na Bélgica não saiam de onde estão. Há esse grande medo de ainda mais explosões acontecerem por lá. Um outro pedido também das autoridades belgas que a gente acompanhou por aqui é que as pessoas parem de fazer chamadas pelo telefone, usem só as redes sociais, as mensagens instantâneas, usando a internet, para não congestionar esse sistema telefônico que está realmente com dificuldade. As pessoas que estão tentando ligar até para os serviços de emergência lá em Bruxelas estão tendo muita dificuldade. Então a gente está a caminho. A gente sabe que aqui na Suíça também a preocupação é grande. Havia um grupo de estudantes suíços em Bruxelas, nada aconteceu com eles. A cobertura por aqui é grande, tendo em vista esse grupo de suíços que estavam em Bruxelas e também o medo de ataques por aqui. A Suíça diz, as autoridades suíças dizem que estão em colaboração estreita com as autoridades belgas. Então, Ana Paula, agora a gente está a caminho, portanto, de Bruxelas para acompanhar essa situação toda de perto. Obrigada, Bianca. Obrigado. E alerta também em Paris, alerta em Frankfurt, em várias grandes cidades da Europa por causa do terrorismo, alerta máximo. Há pouco nós vimos aí um vídeo gravado pelo nosso colega Zeca Camargo, que acabava de chegar em Bruxelas, e nós vamos falar com ele agora por telefone. Ele tinha mandado esse vídeo. Zeca Camargo, bom dia. Bom dia, Chico. De fato, eu cheguei essa manhã em Bruxelas, uma viagem que, obviamente, não tinha nada a ver com o que aconteceu, e já chegando na estação, eu imagino que, com certeza eu cheguei no último trem que veio de Paris, que logo depois que eu cheguei, a estação foi fechada, e logo quando o trem já estava parando, veio o anúncio no alto-falante com a notícia do primeiro atentado, dos ataques ao aeroporto. Cheguei uma certa confusão, como vocês podem imaginar, nessa estação de trem, que é muito movimentado, enfim, bastante cheio de gente, você já via segurança em qualquer lugar, e aí, pelas ruas aqui, eu comecei a andar pela manhã nas ruas de Bruxelas, e você via nitidamente as calçadas se esvaziando.
a recomendação imediata foi que todo mundo deixasse as ruas, que você fosse para casa e procurasse um lugar seguro. Aí chegou a notícia do segundo atentado na estação de metrô, e aí sim você vê, como eu estou vendo agora, as ruas praticamente vazias. Eu estou no centro de Bruxelas, uma rua que aqui estou olhando, chama-se Mali, e você vê praticamente ninguém na rua, carros também estão difíceis de passar. E o que você vê agora é uma apreensão nas pessoas. Eu encontrei um casal de brasileiros agora na rua, preocupados que os filhos estavam na escola e eles não tinham como buscar a ordem da escola, a informação da escola, que eles deveriam esperar até, no mínimo, 3 horas da tarde, horário daqui da Bélgica, para então ter filhos com segurança. As crianças, eu imagino, eles diziam que as crianças talvez não soubessem de nada que estava acontecendo, não tem que perguntar. Tá? Mas enfim, agora segue uma cidade tranquila nas ruas, mas certamente assustada dentro das casas. Chico? Ok, Zeca, agora quase meio-dia, né? É um clima de medo agora lá, né? Obrigada, Zeca, pelo depoimento ao vivo. E há informações que eu vi ali da TV belga, que nesse momento vários táxis estão rodando de graça na capital Bruxelas, que é para exatamente tirar as pessoas das ruas e poder levá-las para casa. Uma orientação geral, porque o metrô não funciona, claro. Todos os transportes são paralisados, aeroporto fechado, ônibus também não estão circulando, metrô paralisado, trens. A gente está chegando ao final dessa edição, como você viu, o principal destaque foram os atentados em Bruxelas. Até agora, então, atualizando as informações para você, as autoridades confirmaram 27 mortes, 16 no metrô de Bruxelas, 11 mortes no aeroporto, onde aconteceram as 2 primeiras explosões, foi no terminal de embarque do aeroporto de Bruxelas. As autoridades dizem que esse ataque foi provocado por um terrorista suicida. As explosões no aeroporto aconteceram às 8 da manhã, no horário de lá, 4 da madrugada, horário daqui. Aí, 1 hora depois, uma explosão forte atingiu o metrô, a estação de Malbec, que fica perto de instituições importantes da União Europeia, como o Conselho Europeu, a Comissão Europeia. Outros países da Europa, Bélgica, Holanda e França, reforçaram a segurança nos aeroportos, reforçaram a segurança também nas fronteiras. A Alemanha, inclusive, agora afirmou que foi um atentado contra toda a Europa. Seguimos acompanhando também, de olho nos atentados terroristas lá em Bruxelas, né, Cecília? 7 de janeiro e 13 de novembro de 2015 em Paris, 22 de março de 2016 em Bruxelas. Datas que vão marcar os europeus e o mundo para sempre. Até amanhã, gente. É isso para vocês de casa. Uma ótima terça-feira. Repito aqui o desejo de paz da Juliana. A gente encerra o Bom Dia Brasil e te espera amanhã. Vamos cada um tentar fazer o seu próprio dia melhor. A gente volta amanhã. Vamos ver imagens desta manhã.